53 anos após o fim da banda, os Beatles apareceram aí com uma nova música, né? Denominada a última música dos Beatles. Eu tô falando de Now and Then, que foi lançada aí nos últimos dias, e vou discorrer um pouco aqui sobre essa música, que foi produzida com o uso de inteligência artificial. Vou explicar como que essa música aconteceu, um pouquinho da história dela e da minha opinião, se eu acho ela uma boa música ou não, se eu colocaria ela aí como uma das grandes obras dos Beatles ou só mais alguma coisinha ali para vender. Bem-vindo ao meu canal, eu sou Felipe Andarilha, esse é meu canal sobre música, design, comunicação, enfim, arte em geral, tudo que inspira, eu falo um pouquinho aqui. E se você está chegando agora, você talvez não saiba que eu sou muito fã de Beatles, né? Eu tenho vários vídeos aqui no canal, então dá uma conferida aqui nesse vídeo que é o ranking, que eu fiz o ranking da discografia dos Beatles, tá bem legal, muita gente comentando, opinando ali. E bora lá, Beatles é a banda aí da minha vida, uma das minhas bandas favoritas desde garoto, né? Eu conheço muito, eu acho que é a banda que eu provavelmente mais conheço, mais acompanhei, mais li sobre. Não podia deixar passar esse momento aqui em que eles trouxeram uma nova música, trouxeram um novo capítulo aí na história da banda, que acabou oficialmente em 70, mas na verdade nunca acabou, porque Beatles virou um ícone, né, cultural que nunca vai morrer, né, acredito. Bom, bora falar de Now and Then. Como que os Beatles lançam uma música hoje, né, em 2023, 53 anos depois do fim da banda, sendo que dois integrantes já não estão mais entre nós, né? Isso aconteceu por conta de uma gravação do John Lennon, né? O John Lennon após a banda, né? Todos eles, né? Após o final da banda ali nos anos 70, faziam suas próprias produções. O Paul foi o que mais teve aí uma carreira produtiva, né? Primeiro com a sua banda lá, The Wings, depois mais carreira solo, lançou coisa pra caramba, muito mais coisa do que quando tava com Beatles. O George também teve lá os seus discos, né, e destaque pro All Things Must Pass, que é maravilhoso, o Ringão também, John Lennon também fazia, né, suas produções ali. E algumas dessas músicas que o John fez ali sozinho, em casa, experimentando, curtindo, ele gravava, né? Gravava em fitas, se não entrava em algum disco dele, e ficava ali armazenado, e algumas dessas músicas foram trabalhadas depois pelos Beatles, né? Como banda. Então, na verdade, essa Now and Then não é uma novidade, né? Não é apesar de ser um acontecimento, ela não é exatamente uma novidade, porque já aconteceu isso antes com as músicas Free as a Bird e Real Love, por ocasião do lançamento do Beatles Anthology, né? Um documentário que conta a história oficial dos Beatles, né? O documentário, digamos, oficial com a história dos Beatles. Também foi lançado uns discos, né? Para acompanhar esse lançamento, né? Nesse momento, o George Harrison ainda estava vivo, então o documentário é todo narrado, contado pelo Ringo, Paul e George, né? E algumas gravações de entrevistas do John. E aí, por ocasião desse documentário, eles já tinham feito um trabalho em cima de duas músicas que originalmente tinham sido escritas pelo John Lennon, que é Free as a Bird e Real Love, duas músicas muito boas, mas que tem lá uma questãozinha que eu, como fã de Beatles, não me agrada tanto. E eu já vou falar por quê, e Now and Then também tem esse mesmo porém, né? Mas a gente já chega lá. Na ocasião do Anthology, eles chegaram a trabalhar em Now and Then, mas acharam que não estava muito boa a qualidade do som, né, que foi gravado, porque naquela época também tudo era gravado na mesma faixa, né? Era muito. Hoje a gente tem tecnologias que você consegue pôr a voz em uma faixa, a bateria na outra, a guitarra na outra, você consegue ter muito mais liberdade para trabalhar. Na época o John Lennon gravou numa fitinha, era a voz e o piano dele na mesma faixa, então não estava muito legal, não estava o piano, né? Não estava muito bom, muito claro, muito limpo. Isso aí
foi dito no documentário, mini documentário que saiu junto aqui com Now and Then. Tem um videozinho no YouTube, vou deixar também o link aqui para você assistir. É vídeo de 12 minutos, um mini documentário explicando um pouquinho da história de Now and Then, bem bacana também. E nela o Paul explica, né, que por que eles não lançaram Now and Then ali junto com o Beatles Anthology em 95, né? E ele diz que é porque o piano não estava muito legal, não estava muito claro para ouvir. Como a voz estava junto com o piano, não dava para aproveitar aquela faixa. E só foi conseguir mudar com a tecnologia que nós temos hoje, muito por conta do Peter Jackson, diretor do documentário Get Back, que saiu há um tempinho aí, 1 ano, 2 aí, que conta um pouco daquele finalzinho ali dos Beatles, né? E o Peter Jackson também, para quem não sabe, diretor do Senhor dos Anéis, só por isso eu já sou eternamente grato a ele, que é um cara genial e muito ligado em tecnologia também. Então ele conseguiu, com o uso de inteligência artificial, criar uma ferramenta que separou as camadas ali, separou a voz do John do piano, e isso permitiu que eles trabalhassem na música agora. Essa questão da inteligência artificial também está em alta, assim, está até já em uso comercial. Eu até aqui no canal eu já testei ferramentas de inteligência artificial para melhorar o áudio. Tem um vídeo meu aqui em que eu falo do Smash Mouth. Eu usei um plugin aqui que escutou a minha voz, interpretou e reconstruiu com um silêncio assim de fundo. Melhorou bem assim a percepção da voz, mas eu achei que deu uma mudada muito na minha voz e aí eu não usei mais. Mas enfim, só para também dizer que essa tecnologia já está aí muito avançada, já está até em uso aí comercial para nós meros mortais aqui, né? Mas o Peter Jackson então conseguiu fazer essa separação, e aí os Beatles remanescentes, o Paul e o Ringo, trabalharam em cima da música, colocando bateria, colocando backing vocals, e aproveitaram também alguns estudos que o George fez lá na época do Anthology, fazendo o violãozinho, e conseguiram montar uma música em que todos os Beatles trabalharam, né? Não foi a música dos Beatles, mas foi uma música que todos os Beatles participaram. Esse é o ponto, né? Não é uma música dos Beatles quando a gente diz banda, né? Em que eles estavam ali se ajudando, um ajudando o outro, compondo juntos, não. Ela é uma música do John, vamos deixar isso bem claro, porque com Beatles é o que eu falei, como virou um ícone, cultura, blá blá blá, sempre vai ter gente querendo ganhar dinheiro em cima de Beatles, isso é fato. E esse é mais um caso, não deixa de ser, né? Eles estão vendendo como uma música dos Beatles, mas não foi bem assim. É uma música do John, gravada na fase pós-Beatles, e que os demais Beatles trabalharam em cima, beleza? Isso também não é nenhum problema, não é um demérito, porque eles também trabalhavam dessa forma no final da carreira, né? Um gravava, o outro depois mexia, não tinha também já aquela coisa de fazer junto e tal. Então, de certa forma, a gente pode dizer sim que é uma música aí dos Beatles, né? Mas o ponto que eu quero chegar, que é o que eu falei, que acontece em Real Love, em Free as a Bird, é que a gente tem que contextualizar. Por ser uma música solo do John Lennon, né, composta pelo John Lennon naquela fase da vida em que ele estava, é uma música triste. Isso é fato. É uma música triste. John Lennon, o que ele produziu pós-Beatles era majoritariamente triste. Não digeriu bem o fim da banda, né? Nenhum deles, obviamente. Ele não vivia um casamento com a Yoko que era só as mil maravilhas, eles tinham seus problemas também. Isso aqui que eu tô falando é com base nesse livro aqui, que é a biografia do John, do Philip Norman, que é sensacional, um biógrafo formidável, escreveu sobre vários
caras da música e com de forma muito apurada, muito objetivo, né? Teve um momento lá que o John e a Yoko até chegaram a se separar, né? Eles se separaram, ficaram quase 2 anos ali afastados. Nesse meio tempo, o John se relacionou com uma outra moça chamada May Pang. Eu já vi documentários, eu até procurei qual o documentário, há muito tempo eu vi um documentário na GNT, eu não achei o nome dele que eu queria compartilhar com vocês, mas em que essa moça participa bastante, dá vários depoimentos. Isso é coisa que a gente não vê muito em outros lugares, né? Por isso que eu achei interessante. Mas ela disse nesse documentário que ele sentia muita falta dos Beatles, que por ele, eles voltariam, sabe? Por ele, o que ele tinha ali no íntimo dele era uma saudade muito grande, que ele gostaria muito de ter voltado, reatado com os Beatles, né? Que era a banda dele, né? A banda que ele criou lá e, putz, toda a história que a gente viu depois. Não dá pra saber se é real, se não é, né? Tudo que a gente tem aqui são filosofias em cima, né? Da história. O John não tá aqui já faz um bom tempo pra dizer se sim ou se não, mas os indícios e as próprias músicas dele, carreira solo, mostram que ele estava triste, né? Que ele não tinha aquela pegada, né? Alegria fenomenal pela vida, né? O bom humor ali ferrado, que marcou muito Beatles e foi uma das coisas que me atraiu muito nos Beatles, né? Então é um pouco contrastante até o clipe de Now and Then, em que o John tá lá todo... eles pegaram esse espírito dele, Beatles, né? O clipe é muito bonito, muito emocionante, né? Tem, assim como aconteceu na música, né? Os Beatles foram mexendo na música em várias épocas diferentes. Eu achei isso muito bacana no vídeo, é igual. Então tem os Beatles jovens, velhos, interagindo na mesma cena, né? Então tem o George novo, o George velho, o Paul atual com o Paul jovem. E o John, como a gente não tem ele velho, porque ele faleceu com 40 anos, eles usaram muito trechos dos Beatles mesmo, né? Que ele tinha aquela energia, aquele bom humor, aquela risada, aquele sorriso contagiante, né? Isso contrasta muito com a levada da música, né? A música é triste, né? Apesar da letra ser bonita, ser uma letra de amor, a levada dela é muito triste. Bem parecido com Real Love. Free as a Bird eu já acho que foi um pouco melhor, assim, nesse sentido. Eu acho que eles já conseguiram, com os efeitos, as instrumentações, a estrofe que o Paul inseriu, acho que conseguiu deixar a música mais Beatle, com espírito mais Beatle, né? Mais viajante, ali na linha de I'm Only Sleeping, Tomorrow Never Knows, A Day in the Life. Agora Real Love e Now and Then são, ouvindo, pra mim, músicas tristes. Contrasta com aquele John alegrão, serelepe ali, divertido, piadista, né? Porque eu acho que é isso. Foi música que ele compôs depois, né? Numa fase que ele não estava assim tão feliz, igual aparentava estar com Beatles. É isso. Acho uma música importante, Now and Then. Obviamente, música importante, música lançada 53 anos depois, com tecnologia, inteligência artificial, enfim. Todos os Beatles participaram. Então, ela entra numa lista de músicas muito importantes dos Beatles e da história até. Mas assim, se eu for analisar como música Beatle, eu não gostei tanto quanto eu gosto das demais músicas dos Beatles. É isso. Esse é meu comentário sobre a música. Me diz o que você achou, se você gostou de Now and Then, se você não gostou, se você curtiu, saber a minha opinião ou não. Enfim, quero saber a sua opinião agora. Deixa aqui o seu comentário e me diz se você curtiu ou não, se você gosta de Beatles ou não, qual música aí dessas últimas que foram lançadas você curte mais ou não. Fechou? Vamos bater um papo aqui. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.